Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius. Eu vou gravar aqui para vocês a aula 1.3, tá? Da nossa disciplina de fenômenos de transporte. Seguindo, né, com a nossa matéria, eu já deixei a 1.2 para vocês, né? Semana passada, que era sobre continuação sobre estática dos fluidos. Agora os fluidos vão se mover, cinemática dos fluidos. Então, dando sequência, vamos lá. Cinemática dos fluidos, os fluidos não estão mais parados, né? Eles vão se mover, vão escoar, que é a principal característica deles, dos fluidos, né? Escoar camada sobre camada de uma forma ordenada ou não, turbulenta, que é o que a gente vai ver hoje. Então tem abordagens, era essa a palavra, tem abordagens, né, diferentes, né, para fluidos em movimento, fluidos escoando. Então, a primeira, ela é dada por Lagrange, né? Que foi um dos grandes cientistas, né, nossos. E ela é uma abordagem bem matemática, né? Lagrange era um cara que não tinha medo de continha. Ele é muito famoso em física dinâmica, na parte de dinâmica que se diz, por curiosidade, né, para vocês, dinâmica mecânica analítica, tá? Enfim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que essas abordagens, né, tem as duas principais, a primeira é de Lagrange, e ela é um tanto quanto complexa. Então agora os fluidos estão em movimento, né, a figura está mostrando isso, fluidos escoando, e Lagrange, no seu método, ele escolhe partícula, né, por partícula e faz uma análise, né, específica de movimento. Então aqui você vê os intervalos de tempo ínfimos, né, que são esses DTs, né? E ele faz um estudo como a gente fazia lá na mecânica, né? Com as leis de Newton, por exemplo. Só que no mundo dos fluidos, isso é muito complicado, porque são muitas as partículas, consequentemente são muitas as equações. Então é uma análise excelente, só que complexa, né? Pesada. Tem uma segunda abordagem, que é essa que a gente vai adotar, que ela foi desenvolvida por Euler, olha que nome bonito, que nasceu lá em 1707 e viveu até 1783. Viveu bem, tá vendo? Estudem. Na análise dele, ele analisa as regiões, né? Ao invés de pensar em partícula, pensa nas regiões e nas condições dessas regiões, no estado dela, nas grandezas que classificam, que qualificam esse estado. Então, por exemplo, aqui tem um pontinho aqui na partícula 1, na partícula 2, na partícula 3. O que interessa nessa descrição, que é o que a gente vai adotar, é saber, por exemplo, quanto é a velocidade, a pressão em cada uma dessas regiões, né? E daí analisar como que elas mudam, né? Como que essas condições mudam com o tempo em uma dada região específica. Isso simplifica o nosso, o nosso entendimento. Então, essa vai ser a nossa abordagem, tá? E com isso a gente vai definir os tipos de escoamento, por exemplo. Então, essa é uma aula de primeiro de classificação, né? Então, a primeira delas, das classificações, é definir qual que é o tipo de regime de escoamento operante. Então, são dois tipos, né? Na verdade, é assim que funciona. Um é o tipo chamado regime permanente e o outro é o que não é permanente. Né? O regime pode ser dito variado. Regime permanente é aquele no qual as propriedades em cada uma das posições do fluido elas permanecem inalteradas, né, com a passagem do tempo. Então, se nesse ponto aqui que eu estou mirando tem ali uma pressão específica, né, uma pressão, uma massa específica, né, que é a densidade, uma temperatura, se o regime for do tipo permanente,
que é um regime estabilizado, né, estável, essas propriedades se mantêm naquele ponto. Então, por exemplo, aqui eu posso ter uma pressão, sei lá, de uma pressão de 1 atm lá em cima, 1,5 atm, né? Então, conforme vai passando o tempo, ele vai se manter 1,5 atm, porque o regime é permanente, é estável, estabilizado. Lá embaixo, num outro ponto, né, ele pode ter um valor de pressão, um outro ponto, tá? Diferente. Pode ser nesse aqui que eu estou mirando, que é mais embaixo, pode ser 3 atms de pressão no fluido. Conforme o tempo passa, né, se o regime for do tipo permanente, essa propriedade se mantém. Continua sempre aquele ponto específico ali, 3 atms. Essa é a ideia. No regime variado, isso não acontece, né? No regime variado não tem a manutenção dos estados. Então, o que o desenho aqui à direita está ilustrando é isso. Então, no tempo zero, né, tinha um certo nível aqui o reservatório, o tempo 1 foi baixando, o tempo 2 foi baixando, consequentemente as propriedades também foram mudando. Não sei se eu falei agora, mas a gente vai trabalhar, né, com o regime de escoamento permanente, tá? Que é o mais simples, né? Quando não é permanente, aí tem muitas variáveis, né, mudando, né, ao mesmo tempo, e o controle é mais difícil. Então, num caso mais simplificado, o regime é permanente. Então, como eu disse, a aula da seção 1.3 é uma aula de classificação de escoamento. O cientista que estudou isso foi Reynolds, Osborne Reynolds, da época de 1842 até 1912, e ele definiu o que seria o escoamento do tipo laminar, transição e turbulento. Ele foi matemático e cientista britânico que contribuiu, como os outros grandes cientistas, em diversas áreas, como eletricidade, magnetismo, mas principalmente ele é famoso pela hidrodinâmica, né, a contribuição dele na mecânica dos fluidos. Então, na mecânica dos fluidos está destacado aqui, ó, ele foi o pioneiro no estudo sobre os regimes de escoamento, são esses três, laminar, transição e turbulento, introduzindo o mais importante número adimensional da mecânica dos fluidos. Adivinha como chama? Ah, já estava lá. Número de Reynolds. Esse número vai servir para a gente quantificar, né, um valor, e a partir dessa quantificação definir com exatidão qual que é o regime que o fluido, né, escoando pertence. Então, para elaborar isso, o Reynolds ele preparou um aparato desse tipo, que nada mais é do que um reservatório, né, com água e com outro fluido, né, com um contraste, que dê um contraste diferente e que vai escoar junto. Aqui a gente tem o desenho das válvulas, né, para ter o controle da vazão, que a gente vai ver mais para frente. E com isso, com o controle da vazão, a gente avalia qual que é o tipo de escoamento. Foi isso que ele fez. E esse aparato, vocês devem se lembrar dele do nosso laboratório didático. A gente tem uma versão, né, para realizar esse experimento, eu espero conseguir fazer com vocês, que utiliza aquele painel hidráulico, né, que é aquela bancada grande, e a gente injeta tinta, né, na verdade um corante para a água, para justamente ver qual que é a situação de escoamento, né, a condição de escoamento dela. Vejam que a fonte utilizada pelo nosso AVA é do material do Franco Brunetti, hein? Já falei dele, né? Próximo slide. Ah lá, tem-se que, para baixas vazões, então começa primeiro fechado, depois estabiliza, né, um regime de escoamento, né, inicialmente para baixas vazões, ou seja, abre pouca válvula.
Para baixas vazões, o escoamento ocorre através de camadas paralelas, chamadas lâminas. Ou seja, as partículas de fluido seguem linhas de corrente retas e contínuas, bem definidas, como ilustrado na figura que eu vou mostrar logo mais. Reynolds nomeou esse regime de escoamento laminar. Por que é laminar? Porque ele forma uma lâmina bem comportada. Então, abriu uma vazão aqui baixa, né? Está escoando fluido, né? A água aqui ao redor e esse líquido com contraste aqui no meio. É uma lâmina, por isso o nome, escoamento laminar. É o mais suave, é o mais tranquilo. Não tem muita, quase nada, né, de influência, de interação entre as camadas superiores e essa que está navegando aqui, está escoando. Né? Não tem muita perda de energia, não tem muito atrito entre elas. É o mais suave dos escoamentos. Né? Aí adivinha quando for aumentar um pouquinho, né, a vazão. Aumentando-se um pouco a vazão, Reynolds percebeu que, em alguns pontos, o escoamento deixava de seguir uma linha de corrente bem definida, passando a ter uma trajetória irregular, como ilustra a figura 1.19. Então, se for naquela sequência, né, que a gente está lendo aqui, primeiro ele teve uma vazão muito baixa, o regime era laminar. Então, a lâmina, que é essa região aqui, deveria estar lá na frente, né? Porque ela veio primeiro. Depois que aumentou um pouquinho a vazão, aí sim, deveria vir aqui assim, ó. Essa região de um pouquinho mais de turbulência. Você vê que é um pouco, mas não muita, né? Que é um regime chamado de transição. É um intermediário, né? Estou saindo do regime tranquilo, laminar, estou indo para o mais, né, atribulado, digamos. Tem mais interação nas verticais, né? O escoamento se dá na horizontal, nas verticais estão as camadas. Tem um pouco mais de interação, um pouco mais de mistura, né? Agitação. Qual que vai ser o terceiro passo? Aumentar ainda mais a vazão. Quando se aumentar mais a vazão, o escoamento não ocorria mais em lâminas, passando a ter uma trajetória não definida, chamada de desordenada, caótica, como mostra a figura 1.20. Então aumentou mais a vazão, né? Teve muita turbulência. Né? O regime agora é o chamado regime de escoamento turbulento. Você vê que tem muita interação entre as camadas superiores e inferiores. É simples assim, nessa definição. É bem visual, intuitiva. Se vocês quiserem um exemplo para essas classificações, né, de escoamento, no mundo dos gases, né, você pode imaginar, por exemplo, a fumaça saindo do cigarro. Então, no início da saída dela, o regime é bem linear, né, forma um fiozinho certinho, bem vertical. Conforme vai subindo, ele vai passando para o intermediário e logo no turbulento. O turbulento é aquela parte em que ele começa a se dissipar demais, né? Ampliar a sua largura e se dissipar. Até agora, a classificação foi do tipo qualitativa, né? Mas vocês, engenheiros, vocês precisam quantificar essas classificações, precisam de números, né? É para isso que ele existe, o número de Reynolds. O número de Reynolds existe para quantificar e classificar o tipo de escoamento. Então, Reynolds é dado por... Como que se calcula esse número? Eu marco ele só como RE, tá? RE é igual a ρVd sobre μ. ρVd sobre μ. Rho é a massa específica, V, eu prefiro usar o V minúsculo aqui, tá? De velocidade de escoamento. Velocidade média, por isso é μ. O D é o diâmetro da tubulação e μ é a viscosidade absoluta. Lembrando que tem uma relação, né, da viscosidade absoluta do ρ e da viscosidade cinemática, que é esse Ni, você pode formular uma segunda fórmula. Você usa essa ou essa, dependendo do que você tiver. Número de Reynolds também pode ser escrito como velocidade, diâmetro sobre Ni. Escolhe essa ou essa. Essa é a mais clássica.
Geralmente a viscosidade que vem é a dinâmica. Tá, tem um número aqui e você faz essa continha, dependendo das condições, aí você verifica. Se o número de Reynolds for menor do que 2000, o escoamento é tido como laminar. Se ele estiver entre 2000 e 2400, é um escoamento de transição. E se ele for maior do que 2400, é um escoamento turbulento. Certo? Entendido? Vamos fazer continhas, olha lá. Exemplo. Defina o tipo de escoamento laminar, de transição ou turbulento para um fluido com viscosidade absoluta de 0,38 newton por metro quadrado e massa específica de 910 kg por metro cúbico, durante sua passagem em um duto com diâmetro de 20 milímetros e com velocidade de escoamento de meio metro por segundo. Certo. Como é que eu faço isso? Quero saber o tipo de escoamento. Quem é que define? O número de Reynolds. ρVd sobre mi. ρVd sobre mi. Número de Reynolds é ρVd sobre mi. A única mudança aqui foi que eu não usei 20, usei 0,020, porque eu estou trabalhando com esses valores, essas grandezas, no sistema internacional. Certo? Olha lá, a continha, se eu tiver certo, foi de 23,9. Eu destaquei aqui, ó, o número é adimensional. Não tem unidade de medida. Então, confiram essa questão de ser adimensional. Coloquem as unidades aqui e vejam se elas se cancelam todas. Veja lá, qual que é o tipo de escoamento? Que essa que foi a pergunta, né? Ah, bom, bem lembrado, Vinícius. Ó, quando eu pergunto assim, defina o tipo de escoamento, se você me responde só, por exemplo, 23,9, você não respondeu a pergunta. Defina o tipo de escoamento, você tem que comparar. Ah, 23,9 é menor, bem menor, né, do que 2000. Então, ó, a resposta aqui, ó, regime laminar. Combinado. E é bem laminar, tá bem baixo esse valor. Muito fácil, né? Vamos lá, andar. Vazão. Ó, essa é a grandeza da aula, tá? É a principal. Falou em fluido escoando, imaginou em vazão. Imaginou essa grandeza. Ela define fluidos escoando, não é mesmo? Vazão, eu vou usar a letra Q, Q maiúsculo, por tradição, tá? Vazão, ó, Q tem duas fórmulas, tá? A primeira, que é a original, digamos, é dada por vazão, é o volume de fluido que passa na tubulação, aliás, que passa em uma seção da tubulação. Imagina uma parede assim e começa a contabilizar o quanto está passando em um dado intervalo de tempo. Essa é a ideia. É V maiúsculo de volume por tempo, ΔT. Essa é a principal e a primeira definição de vazão. Vejam aqui, ó, que só escrevi vazão, tá? Daqui a pouco eu explico o porquê que eu estou falando isso. Tem uma segunda forma de se calcular a vazão, que é essa aqui abaixo, que ela se utiliza de Vzinho, velocidade, vezes a área da seção. É uma fórmula mais prática. Ela sai daqui também, uma manipulaçãozinha simples, sai dessa fórmula e chega aqui. Então, vazão é volume que passa dividido pelo tempo, ou a velocidade de escoamento vezes a área. Exemplo, ó, defina o tipo de escoamento. Opa, acho que eu já fiz essa. E esqueça o que eu falei, a gente já definiu. Bom, vazão. Nossa, tava tão bonitinho o som. Vai ficar assim, ó.
Vazão, tá lá. Vazão, volume pelo tempo, já sabemos. Ou a velocidade vezes a área. Ótimo. Seguindo. Ah, agora sim. Por que eu falei que estava só escrito vazão? Aqui eu coloquei um sobrenome, ó. Vazão volumétrica, tá? Aquela vazão que a gente definiu, que subentende-se que ela trata de volume. É a vazão volumétrica. Eu não preciso escrever. Posso, mas não preciso, tá? Que é o volume dividido pelo tempo. Ótimo. A unidade de medida de volume no SI é metros cúbicos, de tempo é... Opa, tem um T aqui, mas é segundo, né? Então a unidade de vazão fica metros cúbicos por segundo, certo? Tem um, tem um segundo tipo de vazão, que ao invés de medir volume, mede massa, que é o QM. Vazão mássica. Olha que nome bonito. Vazão em massa. Se a vazão em volume é o volume pelo tempo, a vazão em massa é a massa que passa numa seção da tubulação, né? Dividido pelo intervalo de tempo. Ó, M por ΔT. Pensando nas unidades, o QM, a vazão em massa, vai ser quilograma por segundo. Agora sim, exemplo. Uma torneira enche um tanque de 6.000 litros de água em 1 hora e 40 minutos. Quanto vale a sua vazão? Eu coloquei entre parênteses aqui, volumétrica. Vazão é volume dividido pelo tempo. E eu usei o botão errado aqui. Aqui, volume dividido pelo tempo. Volume são 6.000 litros, o tempo 1 hora e 40. Qual que é o problema desses dois aqui? Não estão no SI. Isso, não estão no Sistema Internacional. Muito bem. Então, para converter litros para metros cúbicos, tem que lembrar aquela regrinha de conversão. 1 metro cúbico, 1.000 litros. Então, 6 metros cúbicos, 6.000 litros. Né? Então, eu transformei 6.000 litros em 6 metros cúbicos. Sistema Internacional. Muito bem. O tempo eu tenho que passar para o SI também, que é segundos. 1 hora e 40 são 1 hora e 60 minutos. Mais 40 são 100 minutos. 100 minutos para passar para segunda vezes 60. Então dá 6.000. 6.000 segundos, certinho. Fazendo a continha aqui, fica 0,001 metro cúbico por segundo. Ou, se quiser, 10 a menos 3. Correto? Certo. Eu gostei tanto daquele slide. Não ficou bonito, gente? Ó, depois vocês me deixam seus comentários aí, deixa o like, hein? Ó. Ficou bonito esse slide. Que eu guardei ele de novo. Aí eu escrevi aqui. Qual que é a relação? Aliás, não escrevi, eu só apresentei. Né? Qual que é a relação entre a vazão mássica e a vazão volumétrica? Tem uma relação entre as duas, ó, que é dada pela massa específica. Nossa, professor, quanta letra. É assim mesmo, gente. Bem-vindo ao mundo real. Ó. Massa específica. É o Rho. O Rho vocês gostam dele, né? É a densidade. Então a densidade relaciona a vazão em massa com a vazão em volume. Se ficar estranho, agora fica a dica, hein? Presta atenção. Se ficar estranho, por que surgiu uma equação assim? Tem uma prática que é muito boa, né, que eu recomendo para vocês, que é de fazer análise dimensional. Pensar nas unidades e ver se faz sentido. Então eu estou apresentando uma equação aqui, ó. Vazão em massa é igual a massa específica vezes a vazão, né, volumétrica. Então, eu separei nesse slide essa equação. Eu estou fazendo aqui, ó, análise dimensional. Lembram do colchete? Eu sei que não, vocês nunca lembram, mas os colchetes significam assim, a unidade de medida da grandeza que está lá dentro. Então é isso que eu vou fazer. Isso é fazer análise dimensional. Então você vê se é compatível. Vazão em massa é quilograma, pensando em unidades, né? Quilograma por segundo. É igual, tem que ser igual, senão está errado a nossa equação, tá? A unidade de medida de Rho, quilograma por metro cúbico.
vezes, estou usando x para vezes, tá? Multiplicação. Vezes a unidade de medida de Q, que é a vazão em volume. Metro cúbico por segundo. Ó, que beleza, ó. Metro cúbico, dá certinho. Quilograma por segundo dos dois lados. Viu como faz sentido? Next. Exemplo. Eu tô preocupado aqui de estar passando rápido, mas aí hoje em dia é só dar pause, né? Ó, exemplo. Uma torneira enche um tanque de 6.000 litros de água em 1 hora e 40 minutos. Quanto vale a sua vazão mássica? Tão bonito essa palavra, mássica. Quanto vale a sua vazão mássica? QM é igual ρ vezes Q. Ou seja, 1.000, né? Por que é 1.000? É água, né, gente? Ó, cadê? Água. Então, 1.000 vezes 0,001. Ué, de onde surgiu esse 0,001? Vocês perceberam que é a mesma questão anterior, né? A gente já calculou esse Q. Então é só usar. 1.000 vezes 0,01 é a mesma coisa que 10 a terceira vezes 10 a menos 3, que é 1. Ó que bonito, ó. O que é a vazão em massa mede? Ela está falando que essa torneira aqui está jorrando, né? Está fornecendo 1 quilo de água por segundo. Bonito, né? Agora sim, essa é a última equação dessa seção e ela é muito importante. É bem simples também, mas importante. Equação da continuidade, é essa aqui, ó. Equação da continuidade, ó. Olha por que a gente faz aquela pausa e explicações mais teóricas lá no começo, ó. Ela só funciona para regime permanente, ou seja, em regimes estabilizados, né, em que as propriedades locais se mantêm. Nossa, falei bonito. Vamos lá, equação da continuidade, o que ela diz? É uma lei de conservação de massa. Ela diz que o quanto chega à tubulação em massa tem que ser igual ao quanto sai. Lei de conservação. Não é simples? Quer dizer que não houve perda nem ganho. O que tinha antes é o que saiu. Pronto. Veja um destaque aqui, ó. Vazão QM. Vazão em massa da entrada é igual a vazão em massa da saída, se o regime for permanente. Vazão em massa da entrada igual a vazão em massa da saída. Vou falar a terceira vez, vocês lembram, né? Vazão em massa da entrada é igual a vazão em massa da saída. Por que eu estou falando isso 3 vezes? É porque é importante. E depois, vou falar a quarta vez porque eu grifei aqui, ó. Vazão em massa que é conservada. Vazão em massa da seção 1 é igual a vazão em massa da seção 2. Eu estou falando isso porque vocês vão ter valores de vazão volumétrica principalmente. E se você tiver somente essa condição de regime permanente, você não pode usar a vazão volumétrica, que é a vazão em massa. Combinado? É a ela que é conservada. Ufa, cansei. Olha lá. Então a gente tinha a condição 1, regime permanente. Então a vazão em massa é conservada, que é essa linha 1 aqui, ó. Espero que apareça o cursor aí bonitinho para vocês. Tá lá. Beleza, tá lá. Aí, se surgir uma segunda condição, ó, se o fluido for considerado como sendo incompressível, tem-se que voltei. Ah, vocês não sabiam. Enfim, ó, vazão onde que eu parei? Vazão em massa de entrada é igual a vazão em massa de saída. Legal, beleza. A segunda linha aqui, ó, ela tá trocando o que é vazão em massa por ρ vezes Q, agora em volume. Aqui devia ser escrito assim, ó, ρ na seção de entrada, vezes Q na seção de entrada, igual a ρ na seção de saída, vezes Q na seção de saída. Ou se quiser, ρ1 Q1 igual a ρ2 Q2, certo?
Aí a gente tem que repassar esse que está destacado aqui, ó, que diz se o fluido for incompressível. Se o fluido for incompressível, significa que a densidade dele não muda. Então, que o ρ na seção lá de entrada é igualzinho ao ρ na seção de saída. Então, ele pode ser, ó, cortado e a equação fica. A equação da continuidade fica a vazão que chega, volumétrica, é igual a vazão que sai, volumétrica. Mais simples. Somente se o fluido for incompressível. O que é um fluido incompressível? Um fluido incompressível é aquele que se mantém uniforme em toda a tubulação. Então, não tem uma parte mais rarefeita, outra mais densa, entendeu? Isso pode acontecer, essa variação, né? Pode acontecer facilmente com gases. Mas, por exemplo, a água você pode considerar uma boa aproximação, você tratar ela como um fluido incompressível. Ou seja, a densidade em qualquer uma das seções é a mesma. Ela não tem uma concentração, nem uma parte que é mais rarefeita dela. Ficou claro? Ninguém responde, então, ó. Seguindo. Exemplo. Neste exemplo, ilustrado na figura parará, vamos supor que a água escoa em regime permanente. Ó, condição 1. Na tubulação com uma contração. Essa contração é geométrica, né? Ilustrado na figura. Queremos determinar tudo. Vazão volumétrica, vazão mássica e a velocidade na seção 2. Vamos ver a cara dela. Ah, olha lá. Viram a fonte aqui? Não falo mais nada, hein? Ó, desenho esquemático do problema proposto. Então tem uma seção aqui de entrada, a gente pode dizer, e outra de saída. Seção 1 e seção 2. Ele teve um estreitamento, né? Ele tem um diâmetro maior na parte 1 e menor na parte 2. Na figura ainda ele marcou que nessa parte 1 ele tem o fluido tem uma velocidade de 1 metro por segundo, aqui no começo. Aí ele passou outros dados, ó. Velocidade média na seção 1 dá 1 metro por segundo, já estava no desenho. Área 1, ele já calculou a área para você. Ele colocou a área aqui da 1, é uma área circular, tá? Que a área da seção é 0,001 metro quadrado. A área na seção 2 ele também já calculou para você, ó, só usar. A área é igual a 0,0005 metros quadrados. O ρ da água, vocês já estão carecas de saber, olha lá, que vale 10 a terceira quilograma por metro cúbico. E o G, a gravidade, ele passou aqui, nem precisa, tá? Comentário aqui, eu vou abrir parênteses, tá? Velocidade igual a 1, continha muito fácil. Área, dada aqui já em metro quadrado, vocês não se surpreendam se aparecer informação só de diâmetro. E com diâmetro vocês sabem calcular a área. Não é, meus queridos? Ó, diâmetro 1, diâmetro 2, eu calcularia a área. Mas se é para ilustrar um exercício inicial, vamos lá. Olha lá. A condição 1 era regime permanente. Condição 2, ó, fluido incompressível, porque é a água. Então, ρ1 é igual a ρ2. Aí que beleza. Então eu posso usar a equação da continuidade já no formato dela de vazão volumétrica, né? Vazão em 1 é igual a vazão em 2. Aí que beleza. Ele quer a vazão volumétrica. Então usando aquela segunda forma da equação, aliás, da fórmula de vazão em 1 é V1 A1, né? Velocidade na seção 1, área 1, que é 1, a velocidade aqui é 1, e a área 001. Olha que continha difícil, hein? Então a vazão na seção 1 vale 0,001 metro cúbico por segundo.
Beleza. Quanto vale a vazão na seção 2? A mesma coisa, né? Tá escrito aqui. Ai, que beleza. Então a vazão volumétrica já foi. O que mais que ele quer saber? Vazão volumétrica foi. Vazão mássica, vazão em massa. Ué, vazão em massa é a volumétrica vezes ρ. Lembram? Ó, eu deixei a continha da parte A aqui em cima. E a parte B tá aqui, ó. Vazão em massa é vazão vezes ρ. Vou calcular para a seção 1, mas a seção 2 vai dar o mesmo valor. Que M1 é igual a QM2. ρ1 é a água, 1000. Q1, a gente calculou lá em cima. Ah, por isso que eu deixei anotado. Entendi, Vinícius. Ó. ρ1 é 1000, Q1 é 001, 1000 vezes 001, 1 kg por segundo. Olha que beleza. Está passando na seção 1 em massa, 1 kg por segundo. Na seção 2 está passando 1 kg por segundo. O que mais que ele quer saber? Vazão volumétrica, vazão mássica e velocidade média da seção 2. Velocidade média, a gente vai usar essa equação aqui de novo. Só que igualando uma seção com a outra. Olha lá, cálculo da velocidade média na seção 2. É lá na frente. Q1 é igual a Q2, porque é regime permanente e fluido incompressível. Ok. Q1 é V1A1, V2A2. V1 velocidade área, seção 1, seção 2. Tenho tudo? Quase tudo, né? Velocidade 1 vale 1, área 1, 001, velocidade 2, eu não sei, área 2, 0,005. Velocidade 2, minúsculo, hein? Não fui eu que errei isso aqui, foi o PowerPoint. Velocidade 2 é igual a 2 metros por segundo. Aí que facinho. Calma, não corra. Faz sentido? Área maior, velocidade 1. Área menor, velocidade 2. Aumentou a velocidade ali. Faz sentido? A resposta é sim, faz. Faz. Olha que legal. Acabamos. O livro destaca o seguinte, ó, para situações em que temos mais de uma entrada e mais de uma saída de fluido, podemos utilizar a formulação geral. Se tiver mais de uma entrada, porque aquele caso ali é simples, é uma só, uma entrada, uma saída só. A gente podia ter várias aqui, mais de uma, diferentes, não precisa ser o mesmo número. Mas a lógica é só fazer uma somatória de tudo que chega de fluido, né, em termos de vazão, mássica, tem que ser igual a tudo que sai, em termos de vazão, mássica. Acho que é isso, acabou. Beleza, pessoal? Ó, estou aí à disposição. Não sei se eu já passei e-mail, meu e-mail vocês já sabem, vocês podem me escrever, podem me perguntar. Eu vou postar isso aqui, espero que agora eu consiga. Vou postar esse vídeo, tá? Acho que amanhã eu vou postar mais uma listinha para vocês trabalharem. Vou dar trabalho para vocês. Vocês deviam dar mais trabalho para os tutores, né? E eu desejo o melhor para vocês, que vocês estejam se cuidando, né? Lavem bem as mãos, tomem cuidado. Os cuidados que vocês sabem que tem que ter. E vamos junto aqui, que a gente precisa aprender fenômenos de transporte. Eu tô aqui para isso. Valeu? Um abração para vocês. Bons estudos. Tchau.